Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Parir. Um podcast feito para você que quer entender um pouco mais sobre o gestar, o nascer, o parir e o criar. Aqui vamos falar sobre ciências, firulas e tretas. Sempre com o intuito de trazer discussões e reflexões acerca deste tema tão importante quanto interessante, que é a maternidade. E hoje estamos aqui com Larissa, mãe do Benjamin e da Ana Maria, pediatra e especialista do sono infantil. E vamos falar um pouco sobre a assistência do recém-nascido em sala de parto. É um tema muito pedido e muito interessante que tem tudo a ver com o nascer. A gente sabe que muita coisa vem mudando, né, em relação à assistência do parto. Inclusive, foi o que motivou assim, a existência desse podcast, falar um pouco sobre o nascimento, sobre a forma respeitosa de se olhar a chegada de um ser nesse mundo. E quem vai receber esse serzinho é a pediatra, né? É um profissional treinado para o recebimento desse bebê. E aí vem a primeira treta, né, Lari? A gente sabe, por exemplo, que em casas de parto não tem pediatra para assistir esse bebê. A gente sabe que tem alguns protocolos que não falam do pediatra, que falam de um profissional treinado, e aí pode ser qualquer profissional de saúde. Enfim, a gente vai pincelar um pouco sobre todos esses temas. Queria que você se apresentasse, falasse se tem alguma coisa que eu deixei de falar e já começasse a falar um pouco sobre essas mudanças que vêm acontecendo no cenário do parto em relação à pediatria. Muito bom, Paty. Já agradeço o convite de estar aqui. É um enorme prazer poder falar sobre esse tema tão relevante, né? Levar essas informações aí para tanta gente. Você já me apresentou muito bem. Realmente eu sou Larissa, sou pediatra, sou mais conhecida aí nas redes sociais como doutora Lari. E sou mãe de um menino e uma menina. E passei também por todo esse cenário de parto, um parto cesáreo primeiro, depois um parto normal, né? E pude viver na pele também essa assistência neonatal dos meus filhos, de poder ver como a diferença entre um e outro, de ter mais consciência justamente por essas mudanças que vêm acontecendo agora, né? Do nascimento da minha pequena, que tem 8 meses, foi totalmente diferente do nascimento do meu filho, que já tem quase 5 anos. Então, estar aqui poder falar sobre isso é muito importante, e assim, quero agradecer a você. E é exatamente essa mudança que vem acontecendo, não só no cenário pediátrico, né, mas em todo o cenário obstétrico de uma forma geral. Então, muito se fala sobre a violência obstétrica, as mulheres vêm entendendo muito que hoje em dia tem muitas coisas que não precisam mais ser feitas e que eram feitas antigamente, e com o recém-nascido isso ainda está chegando devagar. Né? Isso ainda vem, muita gente não sabe, a violência neonatal, ela vem ainda de uma forma muito sutil, e a chegada do bebê, né? Quando o bebê chega hoje, a gente vem batendo cada vez mais dessa necessidade de deixar o bebê com a mãe, deixar o bebê viver esse primeiro momento com a mãe, né? O bebê acabou de chegar ao mundo, é um susto para ele, né? É um trauma para ele, então acho que a mudança maior que vem acontecendo em relação ao nascimento é justamente a gente tentar olhar para esse bebê e falar, esse bebê precisa ser acolhido, esse bebê precisa estar com a mãe, para depois esse bebê fazer as outras medidas, né? Que tem um monte de coisa que tem que fazer depois que o bebê nasce, que a gente vai falar, mas realmente, acho que a mudança principal é esse olhar para esse bebê, não como um ser que acabou, desculpa, um ser que acabou de chegar e, pronto, o bebê nasceu. Não, ele é um ser humano, ele merece respeito, né? E ele merece, ele sente dor, então ele precisa ser acolhido primeiro, para depois a gente fazer as outras coisas. Eu sei que todo mundo toma um susto, às vezes, quando nasce, o bebê nasce roxo, né? O bebê nasce mais escurinho, e as mães, às vezes, se assustam e acham que esse bebê tem que ir logo para outro local, para ser examinado. E não, esse bebê, ele pode ser examinado no colo da mãe, né? Ele deve, é um direito dele, né, ser examinado, estar ali naquele colo daquela mãe e passar por esse nascimento de uma forma mais sutil, mais suave, mais amorosa. E você falando, eu estou lembrando muito do que eu converso com umas pacientes, com algumas minhas alunas também, né, sobre esse preparo para o parto. O que vai nos tornar menos vulneráveis nesse cenário de querer mais intervenção, de achar que tem que fazer, é a informação. Então, quando você fala assim, a gente fica assustado porque nasce roxinho, se a gente entende que vai nascer, se a gente estudou, se a gente leu, ou se algum profissional nos informou antes que vai ser assim, a gente já não fica tão assustado, porque Perfeito. A gente já se sente mais parte daquele processo. E aí, uma outra coisa é que muita gente me pergunta assim, mas, Paty,
a gente está voltando a fazer o que era antes, né? A gente está regredindo, quer dizer que agora não precisa mais de episiotomia, né? Agora as mulheres vão ter medo ali, às vezes, da cesárea. A cesárea não é evolução, as coisas... E, gente, a gente sabe que muitas intervenções com o recém-nascido, muitas coisas vieram, sim, para melhorar o desfecho, para a gente ter menos mortalidade neonatal. Mas a questão é que quando a gente hipermedicalizou o parto, a gente colocou ali o médico no centro disso tudo, houve por um período grande essa intenção de que quanto mais intervenção, melhor. Perfeito. Né? E aí, para a gente ir tirando isso... Mais difícil. É mais difícil. Esses dias eu estava vendo, Lari, um relato, uma avaliação do relato do parto de Xuxa que teve a Sasha, há 25, 26 anos atrás, né? E aí, tem vídeos do parto e ela falando como foi, e uma doula, né, que é famosa, tá na internet, estava ali fazendo uma análise do que aconteceu. E o vídeo do parto é o bebê sendo pego assim pelos pés, a Sasha, que era a bebê que ia chegar, Sim. sendo balançada de cabeça para baixo pelo obstetra e depois levada. E ela foi tomar banho, colocaram até anel na menina que acabou de nascer, né? E separaram ela. Ela tinha um quarto e a Xuxa tinha outro. E ela só via a mãe a cada 3 horas quando ia amamentar. E ainda bem que acharam que o leite da Xuxa, né, poderia dar, mas nem sei se foi aleitamento materno exclusivo, não sei. Mas o fato é que isso era um sinal de que estava sendo bem cuidado, que a gente estava dando o máximo. Existiam uns tapinhas, né? Pois Batia na bunda do bebê quando ele nascia, pois né? É. O bebê tem que chorar. Tem que chorar. Será? Não vai dar mais tapinha, né? Então, os pais passaram a questionar, porque parecia que quanto mais coisas eram feitas, mais cuidado estava se tendo. Isso. Então, essa ideia o excesso de zelo, né? Então, eu prefiro que se exceda em zelo, mas será que é esse mesmo o zelo que a gente tem que ter? Isso não é o zelo, né, Paty? Isso é violência. Isso. Né? E acho bom a gente focar um pouco, falar realmente nisso, porque, como eu comentei no começo, é uma coisa que ainda está muito sutil e que as pessoas não veem como violência, inclusive profissionais que trabalham na área, inclusive pediatras que fazem assistência de parto. Então, a violência neonatal ela ainda é sutil. Então, eu não sou terrorista, né? Eu acho que as intervenções elas precisam ser feitas quando elas precisam ser feitas. Isso. Então, por exemplo, o colírio, né? Que muita gente fala, o colírio tem que nascer, tem que pingar um colírio no olho. Mas, gente, não tem que pingar o colírio no olho. Se essa mãe foi uma mãe que fez um pré-natal bem feito, que tem as sorologias todas direitinha, é uma mãe que não está com infecção no momento do parto, não precisa fazer o colírio. Sim. Aí muita gente fala, mas é só um colírio. Não, não é só um colírio. É um colírio que reage, é uma intervenção, arde o olho, o bebê sente dor, incomoda. Tem crianças que fazem conjuntivite alérgica e fica ali com aquele olhinho remelhando. E aí é normal, remelhando. né? Aí é normal porque foi excesso de zelo, a Excesso conjuntivite de zelo. química. Não, e aí uma coisa puxa a outra. Aí tem lá essa conjuntivite química, aí a mãe já acha que é uma coisa bacteriana, aí já pega um colírio de antibiótico, o pediatra prescreve um colírio de antibiótico, e aí aquele bebê acabou de chegar no mundo e ele tá ali todo atropelado, cheio de intervenções, recebendo medicações de forma desnecessária. Então, não é só um colírio. Então, eu sei que muita gente vai me chamar de terrorista aqui, talvez isso seja até meme, vai virar aí, as pessoas vão comentar e falar, meu Deus, não, mas não é. A gente precisa falar sobre isso, porque a violência neonatal, muitas vezes, ela é muito sutil. Sim. É o puxar pelo pé, como você comentou, né, que as pessoas fazem. É o simplesmente a neonatologista, né, a pediatra que está ali para receber o bebê na hora que ele nasce, ela tá com pressa, porque às vezes ela tem que voltar para UTI, às vezes tem outro bebê nascendo, e aí ela não garante aquela golden hour, aquela hora de ouro que a mãe precisa ficar com o bebê, a pediatra precisa puxar aquele bebê dali para pesar, para medir, para poder ir logo para outro para poder ir para outro parto. Isso é violência neonatal. Porque aquele bebê só nasce uma vez, né? Exatamente. Então eu falo isso para todas as mães. Esse é o único nascimento do filho de vocês e é importante que seja respeitoso. E falando um pouco do nosso lado, como médicos, a gente sabe que a gente aprende a ser muito intervencionista, até por essa questão do ego de que a gente precisa fazer alguma coisa naquela cena. Então, a gente aprende que a gente pode salvar vidas, que a gente tem que fazer uma ventilação bem feita, que a gente tem que saber entubar. Então, é como se houvesse uma ânsia por fazer alguma coisa. Nossas mãos coçam, Perfeito. né? E aí eu lembro que um professor meu de obstetrícia falava, sente nas mãos.
para você não cair na cilada de fazer alguma coisa e atrapalhar o nascimento desse bebê. Então, se tá tudo bem, sente nas suas mãos, para que você não acabe fazendo quando não deve. E aí, o nosso grande desafio maior hoje da medicina, para quem realmente trabalha com evidência, quem se atualiza, é saber quando não intervir. Porque saber quando intervir, teoricamente, é fácil. Por quê? Porque é o que a gente tem ali de mais instintivo a fazer como profissionais. E aí, depois, uma intervenção que não era para ser feita e a gente fez, soa como o tal do excesso de zelo. Exatamente. Né? Ah, mas eu fiz. Ah, mas eu indiquei a cesárea. Nunca me arrependi de indicar uma cesárea. Não é assim que as pessoas falam? Porque tem ali, mas eu fiz o que tinha que ser feito. Ah, mas teve uma hemorragia pós-parto, mas a mulher teve uma infecção de fibra operatória. Ah, mas aí já é uma consequência de algo que tinha que ser feito. Será mesmo que tinha? Será mesmo, né? Paty? Pois é. Então, são esses pensamentos que a gente traz, inclusive, aqui hoje no podcast, para que a população passe a refletir e passe a questionar. Porque quem muda, na verdade, não somos nós, que somos funcionários de instituições. Com certeza. Quem mudam são os usuários, né? Então, é claro que dentro de cada contexto, como você falou do colírio, existe a condição da paciente não fazer um pré-natal adequado. Infelizmente, hoje no SUS, a gente não tem acesso a algumas sorologias, né? A coleta ali do PCR vaginal, nem de streptococcus, quanto mais de clamídia, de gonococo. Então, é um pouco mais complicado. Por isso, o Ministério da Saúde muitas vezes coloca como obrigatório para todos os bebês nascidos no SUS se fazer o colírio, né? Sim. Mas mesmo assim, pode se questionar. E né? pode ser feito outro tipo de colírio, não precisa ser exatamente esse que a gente está comentando, que é o pior, que é o nitrato de prata, que é o que mais irrita. Isso. Existem outros, né, que a gente pode fazer, em que inclusive está chegando aí no SUS e a galera tem feito para minimizar realmente esse trauma, que é sim essa violência no Natal, né, de você acabar de chegar no mundo já num mega estresse e sentir dor. Desnecessariamente. E arde mesmo, viu? Porque outro dia a gente estava na sala de parto e aí a pediatra falando, convencendo o pai, né? Mas não arde, esse colírio é novo. E aí o pai falou, então pingue no meu olho. Adorei. E aí pingou no olho dele e a própria pediatra pingou no olho dela. Meninos dois ficaram lá sentindo ardência no olho, um tempão. E aí ela falou, eu nunca mais digo que não arde. Tá vendo? Pois Porque é isso, a gente vai repetindo, né, o que a gente ouviu, mas a gente nunca testou para ver se realmente aquilo que a gente fala é verdade. Né? Perfeito, Paty. Então, eu queria também, Lari, falar um pouco sobre o que eu falei no iniciozinho. Quem deve fazer essa assistência, né? Quem deve estar ali na sala de parto? Porque às vezes tem paciente que me pergunta, doutora, eu vou para o hospital, vai ter pediatra ali na sala, né? Quem é que vai estar ali na sala de parto comigo para receber esse neném? Sim, é lei, né, Paty? É lei. A gente tem um profissional capacitado para receber esse recém-nascido. De preferência, pediatra e neonatologistas, né? Então, de fato os profissionais que são mais treinados, que atuam na área ali. Mas a gente sabe que, às vezes, no interior, né, que não tem esse tipo de profissional. Precisa ser um profissional capacitado. Então, às vezes, o enfermeiro obstétrico que tem especialização em pediatria e consegue fazer, já tem treinamento para fazer essa assistência, pode fazer também, né? Quando a gente não tem pediatra, mas de preferência pediatra e neonatologista. Isso. E aqui, né, em Salvador, eu sei que em Brasília também, a gente não pode levar o pediatra particular, né? Então, a gente já pode hoje levar os obstetras. Eu espero que não tirem isso da gente também. Imagina. Porque, na verdade, já tem hospitais, né? Como, por exemplo, hospitais de planos de saúde que não permitem obstetras externos. Né? Então, já tem planos de saúde se fechando para essa entrada de obstetras externos, infelizmente. Eu espero que isso não se espalhe. E aí vem uma outra necessidade da população, né? Ficar ciente disso e questionar. Mas a pediatria também, né? Eu já conversei até com alguns advogados e sei que é direito do paciente levar o seu pediatra. Que o hospital não tem o direito de negar isso. Não deveria, pelo menos. Mas teria que ser uma briga judicial para conseguir, porque os hospitais daqui são bem fechados em relação a isso. Por que você acha que isso acontece? Como é a sua visão em relação a isso? Paty, eu acho que acontece, são vários motivos envolvidos, né? Primeiro tem a questão cultural mesmo, então a gente precisa ir mudando aos poucos, né? Então, com a obstetrícia está dando certo, né? Como você falou, ainda talvez esteja um pouco fechado, mas
deu certo, tá dando certo, os obstetras conseguem, a gente consegue ter uma equipe ali para acompanhar, exclusiva, nossa. Seria muito bom se você também pudesse ter um pediatra exclusivo, até por essa questão que eu comentei. Às vezes o pediatra não é nem malvado, não é porque ele é ruim, é que ele tem muita coisa, tem que voltar para UTI, que às vezes tem bebê grave na UTI, às vezes tem outro bebê nascendo, e às vezes essas intervenções rápidas que são feitas, né, essa violência sutil, ela acontece não porque o profissional é ruim, ele quer fazer isso, é porque é o que dá. Né? E aí, se você tivesse um pediatra exclusivo da sua equipe, que você pudesse levar para acompanhar apenas o seu bebê, né? A gente tiraria isso. A gente, de fato, teria ali o pediatra estaria exclusivo para você. Isso. Então, eu acho que não acontece aqui, primeiro, por falta de cultura mesmo e conhecimento, né, da gente brigar por isso, né? Muitos pediatras que fazem consultório, eles não estão dentro do hospital, da maternidade, eles não fazem sala de parto, né? Não passaram pela anel ali na residência, mas não é uma coisa que eles gostam de fazer. Sim. Então, tem muito pediatra que não gosta, fala, eu não gosto de sala de parto. Então, acaba que não tem uma luta nossa por isso. Sim. É diferente do obstetra, que luta realmente porque... Sim. É o prazer dele, é o trabalho dele assistir um parto. E pediatria, a gente tem vários ramos, né? Então, a gente tem os pediatras que se especializam, a gente tem... E aí, eu acho que isso conta muito. Acho que também questão financeira conta também, seria mais um gasto, né? Que aquela família teria para bancar aquele pediatra ali por horas, né? Assim como o banco obstetra. Eu acho que é isso. Não é cultural, assim, aqui, né? No nosso meio, isso. Sim, né? Teríamos que brigar, e para a gente brigar, teríamos que ter uma união dos pediatras. Eu acho que não tem, porque, como eu falei, é muito... Cada um no seu quadrado ali. Quem faz consultório, quem faz sala de parto, faz sala de parto, faz plantão, né? E não tem essa unidade mesmo. Isso. Seria muito interessante, inclusive, para a família se sentir mais acolhida, né? Menos vulnerável. Ela conhecer esse pediatra antes, conversar sobre as intervenções que podem ser feitas e confiar mais naquele profissional que está ali, né, presente no momento do parto. Quando eu faço consulta pré-natal, né, muitos pacientes fazem, assim, que acompanham comigo. E eles perguntam, ai, doutora Lara, você pode fazer minha sala de parto? Sim. Né? E aquela coisa, poxa, eu até gostaria, né? Mas eu não tenho essa liberdade ainda. Os hospitais não me aceitam ainda só para fazer sala de parto, não tem como fazer. Mas é interessante, porque eles vão para a consulta pré-natal, tiram as dúvidas, é muito legal. Eles já vão para o parto muito mais seguros, né? Eu sempre falo muito sobre o nascimento, sobre as intervenções, o que precisa, o que não precisa. Falo muito para eles falarem com o obstetra, olha, conversa com o obstetra, pede ajuda do obstetra para o obstetra proteger o bebê, né? Porque a gente sabe que... Mais uma função pra gente, já que vocês não estão lá. Exatamente, porque a gente... Vai depender do plantonista que está no dia. Tem plantonistas que são maravilhosos, que são humanos, que são mães. Eu acho que quem é mãe, que passou por esse processo, a gente muda, não tem como não mudar. Mas tem outros que não, né? Que estão ali fazendo o seu plantão, fazendo o seu trabalho, às vezes bem feito, mas que não tem essa coisa da humanização, de pensar no nascimento como algo único na vida. Que às vezes normalizaram as intervenções. Isso, né? Muito, normalizou demais, assim. Né? Por isso que eu falo, falar sobre violência neonatal hoje em dia, a gente precisa voltar, né? Colocar isso em pauta, porque não muito se fala sobre violência obstétrica hoje, né? Tem vários documentários muito interessantes, inclusive isso que você estava comentando no começo, né? Dessas mudanças que vem acontecendo, antigamente as mulheres pariam em casa, né? E aí, quando começou essa medicalização de ir para o hospital, foi muito rápido, porque é como se... se é para cuidar, né? É para estar dentro do hospital, é para cuidar. Como se fosse uma coisa boa para as mulheres estar dentro do hospital. Uma evolução, né? Uma evolução. Né? Não, cesárea, para que sentir dor de parto? Para que parir normal se a gente pode fazer um corte ali? Isso. E agora a gente já parou para ver que esse corte não é um corte inócuo, qualquer, né? São, se eu não me engano, 7 camadas, né, Paty? Que se corta aqui, né? Então, assim, e pro bebezinho, não se fala, é pouco. Né? Então, acho que eu até me perdi no fio da meada aqui, onde é que eu queria chegar em relação a isso. A gente estava falando dessa normalização da intervenção. Isso. Né? Então, assim, para o bebezinho, para o neonatologista, a gente precisa realmente voltar a pensar nesse bebê, focar realmente nesse processo de que é um ser humano que acabou de chegar e que não é só nascer e pronto, e não pensar nele como um momento, é um momento da vida do bebê, né? O momento de fato chegar ao mundo, de conhecer sua mãe, de sentir, de tocar a pele, né? De ter essa primeira sensação fora do útero, que é um ambiente totalmente 100% seguro para o bebê. Isso. Né? Então... E é onde ele surgiu, né? Então, ele só conhece aquele ambiente ali, aquecido,
né, apertado, Gostosinho, gostoso, escurinho, com aquele barulhinho contínuo, né, de frequência cardíaca da mãe. Pois Então, é. E aí, de repente, ele sai, né? E tudo diferente. A temperatura é diferente, as vozes são mais altas, a luz é diferente. Então, quando esse bebê nasce, Lari, o que que vocês observam, né? E se pode ser tudo observado no colo da mãe, inicialmente? sim, tudo, 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 tudo. O bebê nasceu, vai pro colo da mãe. Aí a gente vai examinar esse bebê lá. Então, eu vou estar com o meu esteto, eu vou escutar o bebê, ouvir a frequência cardíaca, eu vou olhar para esse bebê e ver se esse bebê está respirando, né? Alguns bebês já nascem chorando, berrando, a gente acha ótimo, porque, opa, tá vital, né? Tá um bebê cheio de vitalidade. A gente observa o tônus muscular desse bebê, os reflexos que esse bebê tem, né? Inclusive, existe até o índice Apgar, né? Que muita gente, até o pessoal leigo agora, as mães me perguntam, o que que é isso? Para que serve? Então, é um índice que a gente avalia essa vitalidade no primeiro minuto e no quinto minuto, justamente nesse período que é o período até da gente esperar o cordão parar de pulsar. Então, toda essa avaliação deve ser feita ali no colo da mãe. É óbvio que, se a partir do momento que a gente viu que esse bebê não está tendo uma boa evolução, então, ao escutei, essa frequência cardíaca não subiu, é um bebê que não chorou, que não está respirando direito, né? Demonstra pra gente sinais que esse bebê ainda não conseguiu se adaptar a esse mundo, esse bebê ele vai sair do colo dessa mãe. Isso. E ele vai, de fato, pro bercinho que deve ser ao lado da mãe, não deve ser em outra sala, em outro local, pra gente fazer ali a ressuscitação do bebê, né? Ajudar esse bebê a chegar no mundo. E olha, muitos bebês precisam desse momento, mas acabei ali, fiz isso, digamos, ressuscitei o bebê, né? Fiz o bebê respirar melhor, a frequência cardíaca subiu, eu volto para esse bebê pro colo da mãe. Eu não preciso ficar com esse bebê, não, eu vou aproveitar que ele já tá respirando bem aqui, já vou medir, já vou pesar, não. Volta para esse bebê pro colo da mãe. Então, o colo da mãe é o lugar melhor, é o local mais seguro, mais adequado que esse bebê deve estar. E isso é importantíssimo, Lari, você falar. Às vezes eu falo para as mães, né? Solicite, vocês estão vendo que está tudo bem. Pergunte ao pediatra, está tudo bem? Então pode vir para o meu colo? Porque acontece muito de se aproveitar esse momento para já ter. Não, eu vou Isso. fazer logo tudo para depois liberar para você. Já de novo nessa coisa da pressa, né? De ir fazer Isso. outra coisa. Então é bem complicado e é complicado até para nós, obstetras, interferir, porque são nossos colegas que estão ali. Então é antiético a gente interferir na conduta deles. A gente, na verdade, fica ali contando que a mãe ou o pai vá solicitar e a gente não pode falar muita coisa, justamente por eles também não poderem se intrometer na nossa conduta durante o nascimento. Então, É complicado para vocês, viu? é complicado. E o bebê nasceu, e aí foi avaliado tudo isso. Cerca de 10% dos bebês vão precisar dessa assistência, Isso, né, Lari? exatamente. Porque tá cheio de líquido ali, o pulmão, tá cheio de líquido a via aérea, porque o bebê estava afogado, entre aspas, dentro do Isso. útero, né? Dentro de um monte de líquido. Então, ele vai ter que aprender a usar esse pulmão para respirar. Às vezes, a gente só precisa posicionar, esticar essa via aérea Exatamente. para Paty. esse ar entrar com mais força. E, às vezes, a gente precisa jogar o ar para dentro realmente com a pressão maior para insuflar esse Abrir pulmão, pulmãozinho, né? isso. É Então, importante falar porque às vezes assusta, né? Então, é como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado, né, pra gente não ser terrorista. Então, eu Isso. falo muito com as minhas pacientes que vão no pré-natal. Olha, é assim, o bebê vai nascer, se estiver tudo bem, vai pro seu colo. Mas se o bebê precisar sair do seu colo também por algum momento, calma. Não acho que é porque o bebê está muito mal, porque às vezes é só essa necessidade de adaptação ao meio. Minha pequenininha precisou também, Foi. precisou também, né? Então, e eu nem tive essa golden hour, porque pra ela ainda precisou um tempinho a mais ali. Então, ela foi mamar depois de 1 hora. E nem por isso nem foi tudo tranquilo, porque foi uma intervenção que ela necessitou. Isso. Logo que ficou bem, veio pro meu colo. Mamou depois da 1ª hora, mas mamou super bem. Então, pra gente tomar cuidado também, pra não ficar essa coisa, eu perdi a 1ª hora, então já foi, Isso. meu bebê tá traumatizado. Não, gente, calma. Não é assim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente que fala muito sobre a humanização e tudo, às vezes o pessoal fica parecendo que tem que ser perfeito. Senão vai traumatizar a criança para sempre. Isso, não é né? bem assim, né? A gente tá falando aqui batendo porque os 90% pode ficar no colo da mãe. Sim. E muitas vezes não fica, né? Fica ali 50%. Isso. Então, a gente tá batendo muito nessa tecla por isso. Mas esses 10% que precisam sair do colo, tá tudo bem. Isso. Na maioria das vezes vai resolver antes até da 1ª hora e vai voltar para esse colo. Deve voltar, né, pro colo da mãe. Isso, é o que a gente está falando, né? As intervenções devem ser feitas quando necessárias, até porque vão ter outras, as vacinas, né? Que vão doer também. Vitamina E K. a vitamina K, que a gente vai acolher e vai ser isso, a vida é assim também. Isso. O importante é não fazer quando não for necessário. Isso.
Isso, né? perfeito, Paty. E aí, que eu tava falando, né? Então, foi ali, precisou, ou tá tudo bem. Quais são os exames que a gente faz ali em sala de parto, né? Se tiver tudo bem, o bebê recuperou, tá no colo da mãe. Não precisa amamentar no primeiro minuto, né? Na primeira Sim. hora. Tem mãe também que fica frustrada com isso. Nasceu, ai, bota pra Já quer mamar, bota botar. pra mamar. Aí eu falo, não, gente, calma, o bebê tá cuspindo ali o líquido amniótico, botando pra fora. É na Sim, primeira hora, hora. pelo amor de Deus, gente. Então, o ápiga que é no primeiro minuto, que é muita informação. Perfeito. E na primeira hora, que é o estímulo à amamentação, não necessariamente a sucção ali, né? O Isso. estímulo é deixar do lado para liberar a ocitocina. E ali tá ali, volta para o berço. O que o pediatra precisa fazer de exame? As pessoas me perguntam, doutora, tá com icterícia? Sim. Né? O teste do pezinho vai colher agora? Não, As vacinas vão fazer agora? Então, ficam ali naquela dúvida. O que se faz de exame ali na sala de parto? Exame clínico, gente. Então, pega o bebezinho para examinar clinicamente. Então, a gente avalia o bebê do fio do cabelo até o dedinho do pé. Então, a gente vai olhar tudo, olhinho, nariz, a boca, né? É bom deixar claro que a gente não precisa aspirar o bebê, nem passar sonda no bebê, só o bebê que precisa, o bebê que está tendo ali alguma intercorrência, né? Mas é um exame clínico mesmo, de tocar, de avaliar, de pegar o estetoscópio, ver o coração, ver se tem sopro, né? Avaliar o pulmãozinho, ver a barriguinha, ver o órgão genital do bebê, virar o bebê de bruços, dar uma olhadinha na coluna. Então, a gente faz o exame clínico do bebê. E aí, a gente pesa o bebê, a gente mede o comprimento do bebê, o tamanho da cabeça do bebê, faz ali aquelas medidas antropométricas que a gente fala, e esse bebê deve voltar para a mãe. Não tem exame clínico. Icterícia, a gente não avalia logo que nasce. Isso. O bebê não nasce amarelinho, né? Ele pode ficar amarelinho até no começo, as primeiras 12, 24 horas, mas não na hora que nasce. Então, vai acontecer ao longo da internação ainda, essa avaliação de icterícia. Xixi e cocô, às vezes o bebê faz também quando nasce, mas às vezes não. Então, também a gente vai avaliar ali ao longo, né, das primeiras 12, 24 horas também de vida do bebê. Geralmente faz o exame do cordão, né, para avaliar o tipo sanguíneo, mas não fura o bebê nem nada, é aquele sanguinho do cordão que faz. Acho que só, né, Paty? Eu tô lembrando... Sim. E sobre a aspiração, Lari? Precisa aspirar não, sempre? Como eu falei, a gente precisa? não precisa passar sonda no bebê, não precisa aspirar o bebê. Antigamente, essa era uma prática também de rotina. Então, o bebê nascia, coitado. Ele, além de receber o colírio de rotina, ele recebia uma sondinha lá no nariz, que passava lá pela goela do bichinho, chorava. Que era para ver se estava pérvio. Era para ver se estava pérvio e também para aspirar resto de parto que fica ali. E é uma violência neonatal. Então, qual é o bebê que a gente vai aspirar? O bebê que tem necessidade, o bebê que está demonstrando. Às vezes, a gente nem aspira na sala de parto. Às vezes, o bebê vai para o quarto, é um bebê que está muito choroso, regurgitando bastante, que fica ali chorando demais, porque está com aquele líquido sem conseguir colocar para fora. Aí, a gente avalia a necessidade, né, de fazer essa intervenção. Para fazer o quê? Para facilitar a respiração do bebê, facilitar a deglutição do leite materno. Então, a gente faz essa aspiração. Mas, assim, é minoria dos bebês, tá? A maioria consegue até regurgitar e botar para fora sem precisar de intervenção, sem precisar de sonda. E a partir do momento, gente, que a gente se atualiza e que a gente vê ali na prática e até nas evidências, nos protocolos internacionais que saem ou nos nacionais, que acabam sendo um pouquinho mais atrasados, então a gente acaba tendo que se atualizar mais por protocolos americanos, europeus, né? E a gente vê que não é mais recomendado, essa coisa de dizer que eu sempre fiz e sempre deu certo, não é mais aceita. É médico velho, né, Paty? A gente fala logo assim, pois médico velho, cuidado. Cuidado, porque passa a ser violência, né? Uma vez que você não está mais com suas condutas atualizadas, você acaba violentando ali o recém-nascido. Então, essa coisa de ficar ali passando a sonda sem necessidade, sabendo que não tem mais recomendação disso, ou que nunca houve, né? Então, acaba uma prática de rotina, de rotina, né? Ali introduzida, às vezes, em livros, né? De medicina, ou enfim, que eram feitos por professores, mas que não tinha evidência nenhuma. Então, a gente precisa ficar ali atento a isso. É claro que não vai ser o paciente que vai ter que ler esses livros e protocolos e tudo mais, mas saber escolher, e hoje a gente tem a informação na palma da mão, literalmente, então saber aonde buscar essas informações para escolher o profissional certo, para estar com vocês no parto. E aí, antes de passar para outra pergunta, Lara, eu queria que você falasse um pouco por que os bebês nascem roxos, né? Muita gente pergunta isso e fica ali estressado, né? Por conta da cor do bebê. A saturação, gente, do bebê... Desculpa.
bebezinho, quando tá dentro da barriga da mãe, a saturação dele não é igual à nossa, que tá aqui do lado de fora. Que é a quantidade de oxigênio no sangue. Isso, a quantidade de oxigênio que fica ali circulando é uma quantidade menor. Então, quando esse bebê nasce, que ele está sendo nutrido pela placenta ali, ele está passando por um processo de adaptação a esse meio. Então, é normal o bebê nascer roxo, inclusive demorar um pouquinho para ele ir pegando a coloração ali, né? Então, essa saturação que a gente fala, ela pode demorar um pouquinho ali para chegar à saturação parecida com a nossa, próxima ao valor que nós temos. Então, é muito comum o bebê nascer roxinho mesmo, tá tudo bem, aí ele vai aos pouquinhos ali, respirando, e à medida que ele vai respirando, esse pulmão vai saindo a água, à medida que essa água vai saindo, esse oxigênio vai entrando, e essa saturação ela vai subindo, e a coloração ela vai ali ficando mais rosácea, mais bonitinho. E ela vai recuperando. Isso. Para vocês, para quem nunca ouviu falar de saturação, eu acho que agora, na época da pandemia, todo mundo ouviu falar sobre isso, né? Que o povo queria até ter saturímetro em casa, né? Para ficar medindo o oxímetro. A galera que vende oxímetro ganhou bastante dinheiro na pandemia. E aí, a gente satura geralmente 90% ou 99%, por aí, 97%. Isso. E o bebê em torno de 70%, até menos, 75%. Né? Isso. Às vezes ele vai... Quando coloca logo no bebezinho, né, o oxímetro... demora um pouquinho, inclusive, até pegar a curva. Sim. Porque esse bebê ainda tá, às vezes, a extremidade fica mais fria e tudo. Então, esse valor de 75%, 80%, 85% ali que o bebê fica, tá tudo bem pro bebê que acabou de nascer. A gente vai acompanhando, ele não pode manter essa saturação de 80% por muito tempo. Em cerca de 10 minutos ele já tá saturando igual a gente. Isso, Então, é uma transição. Na hora que nasce, realmente, o estar roxo não significa uma complicação do parto, não significa que o parto demorou, tá? Então... Não significa que tem que bater no bebê, pro bebê chorar, infelizmente, né? Nada disso. A gente ainda escuta profissionais falando isso. Olha, nasceu roxinho, ainda bem que nasceu logo, porque nasceu roxinho. Gente, não caiam nessa balela. É difícil, viu, Paty? E assim, você estava comentando antes, né? Antes de entrar nesse tema de agora, sobre os dinossauros, e é uma coisa que a gente tem que ratificar, né? Você tem colegas assistindo a gente. Gente, medicina muda toda hora. Sim. Nós precisamos estar atualizados, precisamos estar juntos, né? Unidos. E não ficar realmente, não, sempre foi assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Tá, deu certo, né? É igual a gente escutar dos nossos avós. Mas eu sempre fiz assim, eu sempre estudei mingau desde um mês de vida e você nunca morreu. Sermos sobreviventes. Então, por muito tempo também na obstetrícia, o bebê nascia, ele era um sobrevivente, porque tinham medidas que não precisavam ser feitas. Então, vamos nos atualizar, vamos estar o tempo todo ali buscando realmente a evidência científica, né? A atualização, porque a medicina sempre vai mudar. Então, se você tem essa cabeça de que é radical, né? De que, não, é assim, sempre foi assim, você vai ficar ultrapassado, né? E é vergonhoso, né? Vergonhoso, exatamente, é vergonhoso. A gente precisa parar com essa coisa de ter vergonha de falar que eu fazia de um jeito, agora eu faço de outro. Perfeito. Isso é a ciência. A gente muda. É assim, eu defendi aquilo, agora tá errado aquilo, vou defender isso. Então, é assim que a gente tem que ser. A gente precisa ser humilde para poder fazer medicina, né? E para poder trabalhar com ciência. Paty, perfeito. Que a gente não está acima de tudo. Tem alguma coisa que se faz diferente na cesárea do parto normal, desses exames ou dessa assistência? Ou é a mesma coisa? Em relação ao bebê, você fala? O bebê pode continuar indo para o colo da mãe, em contato pele a pele? Gente, não tem diferença nenhuma da via de parto. O que a gente vai observar sempre é a vitalidade do bebê. Então, é verdade que às vezes o bebê da cesárea pode nascer um pouquinho mais molinho. Pode, às vezes, né, se teve alguma complicação no parto, principalmente a mãe não entrou em trabalho de parto, ou, sei lá, a mãe precisou receber uma anestesia geral, né? A gente sabe que às vezes o bebê passa ali pela corrente sanguínea, o bebê pode nascer mais molinho, mas com menos vitalidade. Então, a gente vai precisar intervir da mesma forma que a gente intervém quando o bebê nasce de parto normal e nasce molinho também, e com pouca vitalidade. Não tem diferença, né, no exame físico. No trato do bebê, Não, em relação a isso. Ele pode igual. Continuar sendo estimulado a amamentação na primeira hora, né? Às vezes vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque a mãe vai estar deitada por conta da posição, mas esse bebê deve ser imediatamente levado pro colo da mãe também ali. Tem mãe que pede para tirar. Minha cunhada teve gêmeos e ela falou, leva o bebê. Por conta da anestesia, ela ficou com muita dor de cabeça, com muito tremor. Sim. Então, às vezes, a mãe também não tá muito confortável e tá tudo bem também, gente. Porque a gente tá falando aqui de humanização, é de todo mundo, tá? Então, às vezes, a mãe se sente culpada porque não quis pegar no bebê ali naquela hora. Porque a gente fala muito do que é
do ideal e tem ali o que acontece, o que é Exato. real. Então, tem mãe que não vai estar bem, que tá tremendo, que tá com dor de cabeça por conta da anestesia, da cesárea. Tá tudo bem, esse bebê vai ser acolhido pelo pai, ele não precisa ser só a mãe, né? E tá tudo bem. Quando a mãe se sentir mais confortável, esse bebê volta. Mas assim, a mãe tá fazendo parto cesárea, a mãe tá bem, tá lá acordadona, quer o bebê vai imediatamente pro colo dela, igual vai quando o parto é normal, sem diferença. Entendi. E quando é que o bebê precisa de uma avaliação na UTI, Lari, que ele precisa ser levado? Os pais vão sempre com o bebê? Que casos são esses, né? Que esse bebê precisa dessa avaliação na UTI neonatal? Porque também a gente fica com essa ideia de que foi para UTI e tá muito grave, né? Porque adulto é assim. Como é que é para o bebê? Na pediatria, nós somos muito cautelosos. Então, a gente sempre peca pelo excesso, mas eu gosto de dizer que, nesse caso, é um excesso positivo, no sentido de cuidar desse bebê para evitar complicações. Então, o recém-nascido nasceu e ele precisou de alguma assistência ventilatória, então foi um bebezinho que teve dificuldade para se adaptar ao meio e precisou ser entubado, né? Ou foi um bebezinho que precisou ser até mesmo reanimado com massagem cardíaca, com medicação, né? As compressões. Esse é um bebê que foi um bebê que teve um sofrimento maior na hora de nascer. Pode ser que esse bebê fique bem 12, 24 horas depois e volte pro colo da mãe, pro quarto da mãe? Pode. Mas a gente precisa cuidar desse bebezinho, né, de uma forma mais cuidadosa. Lá na UTI neonatal, a gente tem um médico 24 horas, a gente tem fisioterapia, né, os enfermeiros que vão estar ali, técnicos que vão estar o tempo todo do lado do bebê. Então, se esse bebê precisou de alguma intervenção a mais quando nasceu, principalmente respiratória, né, cardíaca, que a gente fala mais de necessidade do momento, esse bebê vai para a UTI para ficar sendo avaliado lá. Os pais, eles têm livre acesso à UTI. Deve ser assim, tá? Não tem horário de visita para pais na UTI. Então, a mãe acabou de sair da sala de parto, a mãe tá bem, ela quer ficar com o bebê dentro da UTI ali, ela pode ir ficar com esse bebê. Tá? Então, às vezes a gente pensa, não, mas foi para UTI, pronto, aí separou total, a mãe vai pro quarto. Infelizmente, tem instituições que fazem isso, mas isso é ilegal. O bebê recém-nascido... Legal total. A gente tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é lei, é direito do bebê ter os pais ali, o pai ou a mãe, os dois, do lado dele, o tempo todo, se ele precisar, tá? Então, e a mãe tem livre acesso, então não tem só horário de visita. Mãe e pai também, viu, gente? Às vezes a mãe fica lá e fala, o pai vai vir na hora de visita. Hora de visita é hora de visita para outras pessoas. Para outras visitas. Pai e mãe não são visitas. Não são visitas, exato. Né? E para esse recém-nascido, inclusive, a gente pede que nem tenha visita, né? Nesse começo. É só pai e mãe mesmo, para a gente evitar realmente outros contatos. Mas é isso. Então, o bebê foi para UTI, às vezes o bebê vai para UTI só para passar 12 horas ali, respirando um pouco melhor, precisando de um aparelhinho ali para ajudar ele a respirar melhor, e daqui a pouco ele fica bem e volta para o colo da mãe. E às vezes pela taquipneia transitória, né? Sim. Que não é tão incomum assim, que é por essa questão da adaptação também, e o bebê ele não pode amamentar, porque ele está ali respirando com a frequência respiratória acelerada, então ele vai engasgar se ele amamentar. Então, ele precisa dessa vigilância. Eu costumo dizer que bebezinho pequeno e idoso, eles precisam de vigilância. E eles vão ter vigilância na UTI, né? Porque na enfermaria, você não tem o pediatra, você muitas vezes não tem técnicos e enfermeiros com habilidade de lidar com o recém-nascido para pegar um acesso. E esses bebês que passaram por esse estresse um pouco maior no nascimento, como você falou, que precisam ser entubados ou de alguma reanimação, eles têm maior chance de descompensar, porque eles são realmente mais instáveis. Então, por isso, precisam dessa vigilância na UTI. Não é porque estão graves, muitas vezes já estão bem, mas pela possibilidade de instabilizar, eles ficam ali para vigilância e depois voltam, né? E a taquipneia transitória é até interessante também falar, né, Paty, que a gente tem um aumento dela no parto cesáreo agendado. Então, às vezes, a gente tem, hoje em dia, um número a mais de crianças que vão para a UTI por um período curto, por conta do aumento da intervenção, né, de partos cesáreos ali. Mas já está com 39 semanas. Tá, mas o bebê pode nascer até com 42. Então, às vezes, tem esse aumento. E às vezes não está com 39, né, Lari? Isso, porque ainda tem isso, até né? Esses dias, uma paciente teve uma cesárea agendada porque ela tinha uma miomectomia e acabou indo para a emergência. E aí, também, num hospital desses que o plano, né, não permite o médico externo, então agendaram a cesárea dela com 38 semanas. O que a Febrasgo não recomenda, né? Fala a partir de 39. E aí, o bebê tinha, na verdade, 37. 36 para 37, assim. Então, ficou com taquipneia uma semana. Na UTI, assim. Foi bem triste, porque não era o que ela queria, mas colocaram terrorismo, que se começasse a contrair, que o útero ia romper e tudo mais, aquela coisa. E acabaram tirando antes do que a Febrasgo recomenda, e o bebê tinha 2 semanas a menos.
Então, realmente, isso tem impacto na criança, isso aumenta a chance de intervenção, né, dele. E assim, para que a pressa, né, se depois o bebê acaba podendo ter maior chance de ter que ficar internado E com não sonda. só, Paty, no período neonatal, tá? Sim. Então, a gente tem vários estudos que mostram que o bebezinho baixo peso, né? Principalmente o bebê que teve uma cesárea ali, que foi interrompido antes da hora, que nasceu, mesmo que tenha nascido bem, mas nasceu com baixo peso. Esse bebê dessa intervenção, né? O bebê que teve um parto cesáreo agendado, até mesmo com 39, 40 semanas, ele tem, por exemplo, uma chance maior de ter muitas alergias, Sim. né? É um bebê que às vezes o sistema imune precisava só de um MAPzinho no final. E aí Uhum. esse bebê não teve esse APzinho no final. É um bebê Isso. que pega mais infecções. Eu tenho pacientes de consultório. Eu falei, gente, eu preciso fazer um estudo aqui no consultório com os meus pacientes. Parece que é nítido, assim, crianças que foram parto cesáreas agendadas e as outras que foram parto normal, ou até mesmo cesáreo que precisou de uma intervenção. Sim, mas que entraram em trabalho de parto, né? Diferente, velho, imunidade, a gente vê assim, ó. Eu tenho Uhum. uma mesmo que eu falo, meu Deus, essa menina toda saudável, mas nasceu com baixo peso, foi uma cesárea agendada, e Uhum. pega um monte de infecção atrás de infecção, é Uhum. hiperalérgica, e a família não é alérgica. Então, Uhum. a gente vê isso nos livros, a gente vê nos estudos, e quando a gente está na prática clínica, a gente vê na prática É como diferente. faz diferença. Uhum. Então, esperem. Eu sei que no finalzinho da gestação dá aquela ansiedade e tudo, Uhum. mas vale muito a pena esperar. O bebê vai ficar com você depois, né, uma vida. Isso. E essa intervenção desnecessária, parto cesáreo antes da hora, gente, não é legal. Ainda bem que você tá falando, viu, Lari? Não sou só eu a obstetra. Não, não é. Pois bem, Lari, acho que a gente já falou aqui a maioria das coisas. Enfim, não tenho mais muito para pincelar de perguntas. Falei aqui o que geralmente me perguntam. Queria que você falasse aí, como última mensagem que você deixa aí para os nossos ouvintes. O que você deixa de dica, além de todas que você já deu, para resumir, o que você quer falar para quem está ouvindo a gente? Então, vamos lá. Para as gestantes, né? Você que está gestante, que vai receber o seu bebê aí em sala de parto daqui a alguns dias, alguns meses. Primeira coisa que eu acho assim, essencial é buscar uma equipe de parto que você confie. Então, se você puder fazer isso, obviamente, se você tiver como dispor, né, desse recurso, é um investimento na vida, né? Se você puder fazer isso, eu falo que é a melhor coisa que tem. Porque a obstetra vai estar cuidando de você e você vai ter as informações para poder, na hora lá também, cuidar melhor do seu bebê. Então, assim, para quem está gestante, busque informação, né, sobre parto, sobre os seus direitos, né? E se puder ter uma equipe da sua confiança, vale muito a pena, assim, para você poder realmente ter um nascimento que é único, por mais que você tenha 10 filhos, cada nascimento de um filho é único. Então, a equipe faz muita diferença. Eu vivi na pele duas realidades diferentes. Não que o meu primeiro filho foi ruim, mas, assim, foi uma experiência muito diferente da minha segunda, que eu busquei uma equipe, né? Que foi uma equipe, de fato, que era o que eu queria. Era o que eu busquei, né? Um parto normal, que esperasse até quando desse, que me ajudasse no desespero do parto, porque, gente, eu fui uma pessoa desesperada no parto, nos dois, tá? É assim, por mais meditação que a gente faça, né? Hipnose, para parir, eu fui desespero, porque a dor de parto, para mim, foi uma dor realmente, assim, surreal. Mas o meu segundo parto, eu tive essa equipe, né? Que me ajudou a aguentar, a acolher e vamos lá. Na ansiedade, no medo, né? Ansiedade, no medo, tudo isso faz muita diferença. Então, para mim, assim, para quem tá gestante, a principal dica que eu dou é essa: busque uma equipe que você confie, né? Que você se sinta segura para você parir. E aí, depois que o bebê nascer, minha gente, aí é buscar informação sobre a vida do bebê, né? Vai lá atrás de informações sobre aleitamento materno, sobre sono, né? Faz diferença, porque hoje em dia, minha avó que falava, mas vocês ficam estudando para ter filho? Né? Não tinha isso na minha época. Eu falei, vó, na sua época você não sofria essa pressão social que a gente sofre hoje. É muito diferente, né? Então, informação é importante, sim. E não então, tinha busque. tanta, assim, hoje a gente tem que se proteger contra o excesso de intervenção, né? Naquela época não se pensava nisso, né? Minha avó teve 11 filhos, Paty, Imagina. todos em casa. Aí. Todos nasceram em casa. Pois é. Então, E às vezes com menos dano do que alguém que estava ali super separado da mãe, Com sendo pego ali certeza. de cabeça para baixo, né? Sendo tirado antes da hora. Então, como a gente acabou vendo, né? Em alguns relatos aí na internet e tudo mais. Com certeza. Então, se informem, não normalizem as intervenções, né? Não aceitem qualquer coisa, qualquer assistência.
que vocês com certeza vão viver uma melhor experiência. E eu quero de novo agradecer, Lari, muito, muito, muito obrigada por todas as vezes que você esteve aqui nos ajudando, né? Não só aqui, como no curso, na internet, aí trazendo muita informação. E podem começar também a seguir Lari lá. Onde é que a gente pode te encontrar, Lari, na internet? Porque tem muita informação e mesmo você gestante vai se beneficiar muito do assunto lá que ela fala. Vocês me encontram no Instagram, planetamirim_pediatria. E vocês me encontram no YouTube como doutora Larissa Moura, pediatra, e também como Planeta Mirim Pediatria. Se você digitar no YouTube lá, vocês acham. Pronto, maravilha. Um beijão e até a próxima. Obrigada, Paty. Até mais.